Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Crescer na Fé. Mais uma vez estamos aqui para juntos falarmos a respeito das coisas da Bíblia, todo o seu processo de formação e muito mais a vivência, a história, que na verdade se constitui o berço das Sagradas Escrituras e muito mais neste momento do que denominamos Novo Testamento. Então, se você nos acompanha, siga esse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva e divulgue também para ajudarmos a que a palavra de Deus tenha cada vez mais divulgação num mundo tão necessitado de caminho, de orientação, de luz. Fique conosco e vamos juntos crescer na fé. Amigos, hoje nós trataremos de falar de um personagem que está na base também daquilo que chamamos cristianismo. Não é ele, evidentemente, o seu fundador, mas terá uma participação muito importante na divulgação de toda a dinâmica do Evangelho. Hoje vamos falar um pouco a respeito dessa personagem tão importante para a história da fé cristã, o apóstolo Paulo. Então, hoje nós trataremos disso de uma forma evidentemente breve, mas importante para entendermos depois, inclusive, o processo de escrita do Novo Testamento também. Afinal de contas, é ele que dará impulso aos escritos do Novo Testamento. Então vamos juntos refletirmos um pouquinho a respeito disso. E para tanto vamos começar pedindo a luz e a inspiração do Divino Espírito Santo de Deus para que possamos captar todas as suas sugestões, toda a sua iluminação, enfim, tudo aquilo que Deus quiser nos ensinar no encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando falamos a respeito do cristianismo, nós, mais uma vez, resgatamos algo muito importante aqui, porque o berço de todo o cristianismo é exatamente o judaísmo, não é? A grande herança do povo de Deus, a herança de Israel, era isso que se vivia então no tempo de Jesus. Não podemos esquecer que Jesus, ele nasce judeu, vive como um judeu e ele é, na verdade, para aqueles que então passam a crer nele, a realização plena da Torá, da lei, dos profetas e dos escritos. Não é? O que se resumia, então, até então, as Sagradas Escrituras, ou, como alguns vão chamar, o Antigo Testamento. Não é? Era essa a nossa Bíblia, a Bíblia dos primeiros cristãos, dos apóstolos, era a Bíblia judaica. Eles liam as Escrituras, não é? E a partir daí, Jesus vai se inserindo dentro deste contexto. O grande desafio até então é conseguir identificar Jesus dentro de todo este cenário e reconhecer nele o Messias então enviado. Já falamos disso em alguns encontros passados, não é?
que o messianismo ele não tinha somente uma linha, ele tinha várias linhas de interpretação, de entendimento, por isso muita confusão ao tentar identificar Jesus como Messias, inclusive confundindo, por exemplo, com Elias, João Batista ou alguns dos profetas que nos vai dizer aí o Evangelho de Marcos e também de Mateus. Mas hoje também falamos de um judeu profundamente enraizado na sua cultura, não é? E quando os discípulos de Jesus, os judeus, discípulos de Jesus, continuam a anunciar o querigma que vimos no encontro passado, que a salvação se dá por meio dele e só por meio dele, Jesus é o cumprimento pleno então da lei, existe por parte de muitos judeus no início uma reação, e uma reação até de certo modo violenta a respeito disso, não é? E não é muito de se estranhar, até porque nós sabemos que Jesus foi levado ao sacrifício, à morte, exatamente por esta questão dele se identificar como filho de Deus, como rei, como não é, o esperado Cristo ou o Messias, e que não se coadunava, não se adequava à expectativa, principalmente da classe dominante, não é? Então não era esse o Messias que eles esperavam, portanto, aquele seria um impostor, um blasfemo, e ele então é conduzido à morte. E evidentemente, para Paulo, que não conheceu Jesus, não esteve com ele, mas trazia, e vamos ver numa de suas cartas hoje, essa identidade profunda judaica, ele tinha uma dificuldade enorme em reconhecer que Jesus fosse o Messias. Mas onde é que Paulo se insere dentro de todo este contexto? Atos dos Apóstolos nos mostra que, durante o apedrejamento de Estevão, um jovem chamado Saulo estava presente. Então, no livro de Atos, lá no capítulo 7, a partir do versículo 55, é narrado o apedrejamento de Estevão, não é? E aí, é neste momento que nós temos o primeiro aceno à pessoa de Paulo, até então, sob o nome de Saulo. Diz o texto: Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, tapavam os ouvidos e precipitaram-se a uma sobre ele, e arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, enquanto ele dizia esta invocação: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em voz alta: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. E dizendo isto, adormeceu. O capítulo 8 faz uma nota. Ora, Saulo estava de acordo com sua execução. E naquele dia desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Pois bem, vejam qual é o cenário, então, que nos é narrado no livro de Atos.
Estevão, o primeiro mártir aí da fé cristã, ele é apedrejado até a morte e morre professando sua fé em Jesus Cristo. Saulo, um jovem, presenciando aquela cena, ele, diz o texto, vai concordar com esta execução. Mas por que Paulo ou Saulo concorda com esta execução? Porque os discípulos de Jesus, eles eram tidos como uma seita contrária ao judaísmo, uma seita que deturpava a tradição, que deturpava aquilo que Deus tinha deixado então quanto herança. E a partir daí seria digna de perseguição. Veja, não só Estevão foi morto, mas desencadeou-se uma perseguição contra a igreja de Jerusalém. E não devemos esquecer que, até então, os próprios discípulos de Jesus, os apóstolos, como diz o texto aqui, inclusive, que somente eles não se dispersaram, eles frequentavam o templo, frequentavam as sinagogas, ou seja, não deixaram a sua fé judaica. Mas eles compreenderam, creram que Jesus de fato era o Messias e, portanto, a revelação, a grande graça havia acontecido. O tempo que depois Paulo, depois de convertido, ele vai dizer isso em Gálatas, chegou a plenitude dos tempos. Portanto, os discípulos perceberam que o tempo da graça havia chegado, Deus então havia mandado Jesus Cristo. Mas o que vai acontecer com este jovem? Que na mesma linha daqueles perseguidores, ele vai arder também de zelo pela causa, de manter a herança de Israel, e vai também ele pessoalmente se empenhar na perseguição dos judeus que já estavam dispersos por outros lugares. Então, no capítulo 9, nós temos a chamada conversão de Saulo, que na verdade nós podemos dizer de uma maneira um pouco mais exata, a vocação de Saulo, não é? Porque nós vamos perceber que neste personagem não existe somente uma mudança a partir de algo objetivamente ruim, como de um pecado. Conversão, nós falamos a respeito de um pecado, de se perceber totalmente contrário a Deus e, portanto, mudar totalmente de direção. Por que para Paulo ou para Saulo o termo não é muito exato de ser empregado? Porque na concepção dele, ele já era alguém de muita fé. Aliás, ele era alguém de profunda fé. E esta fé que vai levá-lo, inclusive, a despender todas as suas energias para proteger, para salvar exatamente esta fé da qual ele era descendente, da qual ele era adepto fervoroso. Então, é correto aplicarmos na pessoa de Paulo, ou à pessoa de Paulo, a esse episódio, o termo vocação. Porque vocação significa receber um chamado. Lembremos que Paulo não esteve com Jesus, ele não conheceu Jesus, ele não teve nenhuma experiência com o que chamamos de Jesus histórico. O capítulo 9, que vai narrar essa experiência, Jesus já estava ressuscitado. Portanto, nós podemos dizer que no caso de Paulo é um chamado, uma
vocação e até mesmo uma iluminação, se entendermos que inclusive isso acontece com ele, porque no episódio relatado em Atos, ele ficará cego, ou seja, ele perderá a luz, né? Não verá a luz. Portanto, esse episódio é um episódio também de iluminação. Mas no capítulo 9, então, nós temos esse belo relato que diz para nós o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse, pertencendo ao caminho. Assim eram chamados os adeptos de Jesus Cristo no início, os discípulos do caminho, não é? Quer homens, quer mulheres. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz, vindo do céu, o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo-o então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver e nada comeu, nem bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: Levanta-te, vai pela rua chamada Direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo, de Tarso. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que receba a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito desse homem, quantos males fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui está com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor insistiu: Vai, porque este homem é para mim um instrumento de escolha, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saul, meu irmão, o Senhor me enviou. Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos umas como escamas e recuperou a vista. Recebeu então o batismo e, tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado. Veja, Atos nos narra este episódio importantíssimo da vida de Saulo, né? O que nós chamamos então de vocação ou iluminação, ou você pode encontrar também com o termo conversão, embora aí nós tenhamos que entender que é muito mais profundo do que simplesmente uma mudança de postura, de escolha. Não, é algo profundamente. Aliás, tão profundo que nós não conseguimos exatamente definir o que de fato deve ter acontecido com Saulo nesse episódio. Lucas nos narra em Atos, mas Paulo vai falar também disso nas suas cartas. Não muito,
mas ele vai dizer, e às vezes com algumas diferenças, para dizer que exatamente saber o que se aconteceu nos é difícil, porque está envolto no mistério. Veja, Saul ou Saulo, não é? Da sua herança hebraica, ele tem uma experiência com Deus. Os outros que estavam com ele até escutam a voz, mas eles não experimentam isso que Saulo vai experimentar. Então, ele é um caso muito interessante, tanto que quando pegamos uma das suas cartas, a carta aos Filipenses, quando Paulo vai falar de si mesmo, esse texto relacionado agora a partir da luz que vem de Jesus, a partir de uma releitura da vida que vem a partir de Jesus, Paulo nos traz algo simplesmente extraordinário. No seu capítulo 3, na carta aos Filipenses, Paulo vai falar do verdadeiro caminho da salvação cristã. O que de fato importa? Aquele homem que era obcecado a partir daquilo que ele de fato acreditava, ele teve uma experiência tão profunda que isso o mudou totalmente, plenamente. Mente, coração, tudo foi transformado. E aí Paulo fala algo um pouquinho a respeito de si, que vale a pena também olharmos. No capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz assim: finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso e é seguro para vós. Cuidado, e ele vai fazer uma exortação, com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Os circuncidados somos nós. E Paulo está falando exatamente a partir de uma realidade que ele conhece muito bem. E ele vai dizer isso. Os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E aqui é o que mais nos interessa. Aliás, eu poderia até confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, tive-o como perda por amor de Cristo. Mais ainda, tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Por ele, perdi tudo e tudo tenho como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo como minha justiça aquela que vem da lei, mas aquela pela fé em Cristo, aquela que vem de Deus e se apoia na fé, para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, confirmando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Veja que texto fantástico este que Paulo, então, agora transformado, nos apresenta. E aqui nos remete à questão desta iluminação, ou seja, ele é rico de virtudes, ele é rico de herança, mas o que ele vai dizer? Isso tudo diante do conhecimento de Jesus, embora não seja uma coisa ruim, daí falarmos muito mais em vocação e iluminação do que propriamente uma conversão de algo mal para algo bom. Não, ele vai dizer, eu já era agraciado por tudo que recebi pela tradição, que ele não nega, mas agora, diante do conhecimento de Jesus, tudo isso empalidece. E onde que Paulo também
nos é importante quando olhamos para o fenômeno do chamado cristianismo. É que nós temos o registro em Atos dos Apóstolos, neste livro escrito por Lucas, numa das suas missões, e aí Paulo é interessantíssimo, porque ele também inaugura um método missionário, evidentemente, de tudo aquilo que ele já havia também aprendido, mas ele dá uma dinâmica totalmente nova ao evangelho, aliás, a pregação, aliás, indo pregar até mesmo aos pagãos. Isso decorrente, evidentemente, da sua releitura da história. Mas, por final, o que gostaríamos ainda de acentuar em relação a Paulo e o cristianismo foi exatamente numa das suas viagens que nós somos caracterizados, então, com este nome. Durante a fundação da igreja em Antioquia, e Paulo estava lá em missão, nós temos narrado por Lucas a seguinte coisa. No versículo 25, já terminando a missão. Entretanto, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, ou seja, o Paulo que está então em processo de conversão. De lá, encontrando-o, conduziu a Antioquia. Durante um ano inteiro conviveram naquela igreja e ensinaram numerosas multidões. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, receberam o nome de cristãos. Então veja, o nome de cristão é dado agora aos discípulos de Jesus, que estão também inseridos no judaísmo, mas que ganham agora essa característica, essa denominação. E isso acontece quando? Durante uma missão de Paulo em Antioquia. Então, Paulo está diretamente ligado com as raízes do cristianismo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que você possa ainda aprofundar um pouco mais nessa fascinante história e que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.